Memória virtual, uma explicação detalhada. A memória virtual é uma elegante abstração da memória principal do computador que revolucionou a forma como os sistemas operacionais gerenciam recursos. Processos em um sistema compartilham a CPU e a memória principal com outros processos, mas o compartilhamento da memória apresenta desafios especiais. Enquanto a demanda por CPU simplesmente reduz o desempenho do sistema de forma gradual, a falta de memória pode impedir completamente a execução de programas. A memória virtual proporciona uma interação entre hardware e software que oferece a cada processo um amplo espaço de endereçamento uniforme e privado. Com um único e eficiente mecanismo, a memória virtual proporciona três capacidades fundamentais. Primeiramente, ela utiliza a memória principal de forma eficiente ao tratá-la como um cache para um espaço de endereços armazenado em disco, mantendo apenas as áreas ativas na memória principal e transferindo dados entre o disco e a memória conforme necessário. Em segundo lugar, ela simplifica o gerenciamento de memória ao fornecer a cada processo um espaço de endereços uniforme, facilitando o trabalho de programadores, compiladores e do próprio sistema operacional. E por último, protege o espaço de endereços de cada processo contra a corrupção por outros processos, garantindo a integridade dos dados e a estabilidade do sistema. A memória virtual é uma grande inovação em sistemas computacionais e funciona de maneira silenciosa e automática, sem exigir intervenção do programador da aplicação. Mas porque um programador precisaria entender seu funcionamento, existem várias razões importantes. A memória virtual é um conceito central que permeia todos os níveis dos sistemas computacionais, desempenhando papéis fundamentais no design de exceções de hardware, montadores, ligadores, carregadores, objetos compartilhados, arquivos e processos. Compreender a memória virtual ajuda a entender melhor como os sistemas funcionam em geral. Além disso, a memória virtual proporciona capacidades poderosas às aplicações para criar e destruir blocos de memória, mapear seções de disco em memória e compartilhar memória com outros processos. Por exemplo, é possível ler ou modificar o conteúdo de um arquivo de disco simplesmente lendo e escrevendo em localizações de memória, ou carregar o conteúdo de um arquivo na memória sem fazer cópias explícitas. No entanto, se usada incorretamente, a memória virtual pode levar a erros desconcertantes e complexos relacionados à memória. Um programa com um ponteiro mal configurado pode falhar imediatamente com um erro de segmentação, funcionar silenciosamente por horas antes de falhar, ou pior ainda, produzir resultados incorretos. Na implementação da memória virtual, o endereçamento físico e virtual são conceitos fundamentais. A memória principal de um computador é organizada como um conjunto de células de bit contíguas, cada uma com um endereço físico único. No endereçamento físico, a CPU acessa diretamente a memória usando esses endereços físicos. Já no endereçamento virtual, a CPU gera um endereço virtual que é convertido para um endereço físico antes de ser enviado à memória principal. Essa conversão, chamada de tradução de endereços, requer cooperação entre o hardware, a unidade de gerenciamento de memória, ou MMU, e o sistema operacional, que mantém tabelas de páginas na memória para mapear endereços virtuais para físicos. Um espaço de endereços é um conjunto ordenado de endereços inteiros não negativos. Em um sistema com memória virtual, a CPU gera endereços virtuais a partir de um espaço de endereços virtuais, que é mapeado para o espaço de endereços físicos correspondente à memória física do sistema. A memória virtual é organizada como um conjunto de páginas virtuais armazenadas em disco e cacheadas na memória principal. Quando um processo solicita acesso a um endereço que não está carregado na memória física, ocorre uma falha de página, e o sistema operacional carrega a página correspondente do disco para a memória, possivelmente substituindo outras páginas menos usadas. Um aspecto crucial da memória virtual é como ela utiliza o princípio da localidade. Embora o número total de páginas distintas que os programas referenciam durante toda a execução possa exceder o tamanho total da memória física, programas tendem a trabalhar em um conjunto menor de páginas ativas conhecido como conjunto de trabalho. Após uma sobrecarga inicial para carregar o conjunto de trabalho na memória, referências subsequentes resultam em acertos de cache, sem tráfego adicional de disco. O gerenciamento de memória é significativamente simplificado pela memória virtual. Ela permite que cada processo tenha sua própria tabela de páginas e, portanto, seu próprio espaço de endereços virtuais. Isso facilita o trabalho dos ligadores, o carregamento de programas, o compartilhamento de código e dados entre processos e a alocação de memória para aplicações. A proteção de memória é outra funcionalidade importante da memória virtual.
Através de bits de permissão nas entradas da tabela de páginas, o sistema operacional pode controlar o acesso às páginas, impedindo que processos modifiquem áreas de código somente para leitura, acessem estruturas do kernel ou interfiram na memória privada de outros processos. A tradução de endereços é realizada pela MMU usando tabelas de páginas armazenadas na memória principal. Para melhorar o desempenho, um pequeno cache chamado TLB, Translation Low-Cassid Buffer, armazena as entradas da tabela de páginas mais recentemente usadas. Muitos sistemas usam tabelas de páginas multinível para reduzir o espaço ocupado pelas tabelas. O sistema Intel Core i7 com Linux ilustra a implementação de memória virtual em sistemas modernos. Eles suportam um espaço de endereço virtual de 48 bits e físico de 52 bits, com uma hierarquia de TLB e caches. O Linux utiliza páginas de 4KB e implementa uma hierarquia de tabelas de páginas de 4 níveis. O Linux mantém um espaço de endereços virtuais separado para cada processo, incluindo segmentos de código, dados, pilha e uma área para o kernel. O kernel organiza a memória virtual como uma coleção de áreas ou segmentos, cada um representando um pedaço contíguo de memória virtual alocada. O mapeamento de memória é uma técnica poderosa em sistemas Linux que associa áreas de memória virtual a objetos em disco. Isso permite que processos mapeiem arquivos diretamente em seu espaço de endereços, facilitando operações de I/O e compartilhamento de dados. A alocação dinâmica de memória é uma ferramenta essencial para programadores C. O alocador dinâmico mantém uma área da memória virtual do processo conhecida como EAP. Os programadores podem alocar e liberar blocos do EAP usando funções como malloc e free, mas isso exige atenção cuidadosa para evitar vazamentos de memória e corrupção. Existem várias estratégias para implementar alocadores de memória, incluindo listas livres implícitas, listas livres explícitas e listas livres segregadas. Cada abordagem tem vantagens e desvantagens em termos de desempenho e utilização de memória. A coleta de lixo automatiza o processo de liberação de memória não utilizada. Um coletor de lixo vê a memória como um grafo de alcançabilidade e periodicamente identifica e libera blocos que não são mais acessíveis pelo programa. O algoritmo Mark e Sweep é uma abordagem clássica para a coleta de lixo. Os programadores devem estar cientes de erros comuns relacionados à memória, como dereferenciar ponteiros inválidos, ler memória não inicializada, permitir estouro de buffer na pilha, manipular incorretamente a aritmética de ponteiros e criar vazamentos de memória. A memória virtual é uma abstração poderosa que simplifica a programação e aumenta a eficiência e segurança dos sistemas computacionais. Compreender seus mecanismos subjacentes ajuda os programadores a escrever código mais robusto e eficiente, e a evitar erros sutis relacionados à memória que podem ser difíceis de diagnosticar e corrigir.